Oi, pessoal! Hoje a gente vai trabalhar um pouquinho sobre DML, que é a linguagem de manipulação de dados dentro do MySQL. Até o momento a gente aprendeu sobre DDL, né, que é a linguagem de definição de dados, no qual a gente define quem vai ser as nossas tabelas, a gente manipula as colunas, cria o banco, seleciona banco. Agora a gente vai manipular os dados existentes nessas tabelas. Para inserir dados em uma tabela é por meio do insert, para excluir dados é por meio do delete e para atualizar é por meio do update, tá? Então a sintaxe do insert é bem simples, é insert into, nome da tabela, as colunas da sua tabela, values e os novos valores que você vai inserir para cada coluna dessa na tabela de vocês. Para excluir, né, a gente utiliza o delete, tá? Ele exclui, tá, linhas dos seus dados. E para exclusão, a gente pede para vocês ficarem atentos de sempre que for trabalhar a exclusão, inserir a condição para não sair apagando os dados, né, desnecessários, porque se apagar o delete for mal feito, a gente vai acabar excluindo informações importantes e gerando muito transtorno, tá? Então, tá bem vermelho aqui, né? Ó. Quando você usa delete sem a condição where, todos os registros da tabela serão excluídos. Tem que tomar muito cuidado quanto ao uso dele. O update, ele é para a gente modificar, né? E editar os dados que foram inseridos na tabela. A estrutura dele também é bem sossegada, tá? É update, o nome da sua tabela, set, o nome do atributo que você quer alterar e o novo valor para ele. E depois o where e a condição, tá? Eu quero alterar o código 1, tá? A condição seria isso, tá bom? É bem sossegado. Aí, para a gente verificar, né, esses comandos, eu tenho esse exercício que a gente vai fazer agora. Tem uma tabela chamada produtos. Dentro de produtos eu tenho o código, o preço unitário e a quantidade. E esses dados que vão ser inseridos em nossa tabela. Depois, a gente vai fazer essas alterações aqui, só para a gente visualizar, né, os comandos aqui, né, em prática. Aí, aqui eu tenho o meu banco de dados, que eu vou selecionar ele, e a minha tabela. Agora, a gente vai inserir os dados, né, que estão aqui no nosso exemplo. Para a inserção de dados, eu utilizo, tem pelo menos 3 tipos de insert que a gente trabalha, tá? Insert into, o nome da tabela, produtos, e tem a opção da gente poder inserir cada coluna aqui, né, entre parênteses, vírgula e a palavrinha values. Uma outra maneira mais simples e direta da gente fazer o insert é dessa maneira. Insert into, produtos, values, e já vou inserindo os valores. Eu não preciso informar as colunas, tipo o código 101, o nome do produto, que é morango, entre aspas, né? O preço unitário, que é 12,90, vírgula, e a quantidade. Essa é uma opção que a gente pode fazer o insert. E vírgula, para a gente ir inserindo os próximos valores. Quando chegar no último, a gente coloca ponto e vírgula. Aí aqui, ó, fiz todos os registros, cheguei no último, aí eu coloco ponto e vírgula e não mais vírgula. Essa é uma maneira bem mais rápida da gente fazer, tá? Nossa tabela. Deixa eu só executar o comando aqui de criação da tabela. O erro aqui dizendo que eu não tinha criado a tabela, tá? Criada a tabela, inseridos os dados. Como é que eu sei que todos os dados foram inseridos, né? Aqui embaixo ele nos informa que 5 linhas foram afetadas, mas caso você tenha alguma dúvida, você pode fazer select, asterisco, from e o nome da tabela, que aí ele vai informar, olha, todos os registros que foram inseridos na tabela, e praticamente igual ao nosso exemplo. Aí no nosso exemplo, nós temos os seguintes. Ele pede para atualizar os dados do nome do produto uva, que é do código 101. Tá? O 101 nosso é morango. Deixa eu colocar aqui embaixo, né, só para vocês terem uma ideia. Então, eu vou atualizar. Para atualizar é o update, né, o nome da nossa tabela, set, e aí a coluna que eu preciso alterar, que é a coluna nome do produto, nome produto.
ele vai receber um novo valor que vai ser uva. Quando que ele vai alterar isso, né? Então, where, quando o código for igual a 101, ele vai alterar os dados para mim. Atualizei aqui, ó, apertei Ctrl Enter. E se eu for vir aqui no Select, a gente vai ver que agora não tem mais morango, tem uva, porque eu atualizei os dados, bem simples, tá? Então, lembrando, ó, o nome da tabela, set, o nome da coluna que você precisa atualizar com o novo valor dela e o where e a condição. O outro exemplo aqui nosso é excluir. Então, vou lá, delete front da tabela produtos. Deletar o que, né? O where, quando o código for igual a 104. Ele vai fazer uma exclusão para a gente do código 104. Executei, diz que uma linha foi afetada. E se eu venho aqui, ó, tem 101, 102, 103 e 105. Ele excluiu a linha 104 da nossa tabela, certo? E aqui, ó, ele pede no nosso último exemplo, né, atualize o preço do código 105 para 15,80. Então, é a mesma coisa, ó, update, nome da nossa tabela, né, set. Aí ele tá pedindo para a gente atualizar o preço. Então, o preço é esse nome aqui, né, preço unitário. Então, eu preciso atualizar o preço unitário aqui agora para 15,80. Quando o código, né, for igual a 105. Só isso. Executo, diz que uma linha foi afetada, ok. E se eu venho aqui no Select, se a gente observar aqui, ó, o código 105, o preço foi alterado para 15,80. Bem sossegado, ele pede aqui para inserir mais um produto. Então, ó, para inserir mais um produto, é insert into produtos. Você pode fazer direto, né? Vou colocar aqui o código 106, vou colocar aqui a pera, um valor, vou colocar 9,90, né? Um estoque de 100. Prontinho, ó, ponto e vírgula, começar uma linha. E se eu executo aqui, tá aqui, ó, o código 106, a pera, tá bom? Então é isso, tá? Toda vez que a gente falar de DML, é a manipulação de dados dentro de uma tabela. Aqui nós temos a tabela e aqui nós temos os dados que foram inseridos dentro dessa tabela e aqui o update, o delete, né, para a gente excluir, e esse select aqui para mostrar os dados que foram cadastrados dentro da tabela. Então é isso, tá, pessoal? Bons estudos, até uma próxima.